Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá dando para ouvir direitinho ou tá falhando? Acho que tá todo mundo no mute e eu não consigo saber se vocês estão ouvindo ou não. Para vocês falarem, é só tirar do mute do microfone que vocês conseguem falar alguma coisa. Só para eu saber se realmente tá todo mundo conseguindo ouvir direito. Tô ouvindo direito. Tá, Tá beleza, certinho. então. Vocês estão conseguindo ver a tela de fundo que eu projetei? Também tô. Sim. Tá, tranquilo então. Então hoje, né, é o nosso primeiro dia do curso. Meu nome é Bruno Vilela, eu sou biomédico, eu formei tem bastante tempo, acho que tem quase uns 11 anos que eu formei, e eu formei aqui em Belo Horizonte e atualmente eu trabalho como docência acadêmica, mas eu já trabalhei durante muitos anos em laboratório de análises clínicas, principalmente na parte da hematologia. Então, eu trabalhei muitos anos em São Paulo, na parte de diagnóstico mesmo, e o interessante desse nosso curso é que, devido à área da hematologia ser uma área que as pessoas gostam bastante, tem muita gente que tem preferência em ir para a hematologia, muitas das vezes é um pouco obscura, porque geralmente são muitas células, então as pessoas não têm muita noção, às vezes, do que fazer, qual que tem a importância clínica, qual que tem a importância diagnóstica, se relata tudo, se não relata tudo. Então é interessante justamente a gente conseguir ter uma noção de como fica essa questão do diagnóstico na parte da hematologia. E só uma pergunta: vocês são atuantes ou ainda estão fazendo faculdade? Ou já terminaram a faculdade? Eu atualmente trabalho como preceptora de estágio dentro de um laboratório clínico. Ah, Eu sim, como biomédica na parte de bioquímica. certo. Então a gente tem muitas pessoas que são formadas e possivelmente deve ter também possível aluno de graduação. Eu Então, sou pessoal, estudante de medicina veterinária. inclusive, eu já até fiz um estágio uma vez, na época do IBAN, na época da faculdade, eu fiz estágio e, dependendo do tipo de animal, existem algumas características muito semelhantes. Eu creio que cachorro e gato, a hematologia é um pouco semelhante. Eu lembro que quando a gente fazia lâminas de aves, aves é um pouco diferente, que as hemácias são nucleadas, então tem essa diferença. O que que eu vou fazer? Como geralmente fica dando um pouco de interferência, alguns microfones, eu vou colocar todo mundo no mute, e aí, caso vocês venham a ter alguma dúvida, é só tirar o microfone do mute e fazer a pergunta. Eu coloco no mute justamente para evitar que volumes, alguma coisa do externo atrapalhe. Tranquilo para vocês? Ok, tranquilo. Podemos começar? Sim, podemos. Tá. Outra coisa. Eu vou só desativar um pouco a câmera, porque quando a gente liga a câmera, ela pesa um pouco a conexão, e como a gente está em época de pandemia, tá todo mundo usando internet, eu não sei de vocês, mas a minha internet às vezes ela fica bem ruim, que eu acho que está acontecendo em geral com todo mundo, por conta realmente desse fluxo de gente utilizando. A aula ela está sendo gravada, e aí eu vou colocar só a câmera inativada para poder ficar mais leve a conexão. Tudo bem? Ok, tudo bem. Tá todo mundo conseguindo ver normalmente? Tá vendo em tela cheia? Sim, Tá conseguindo passar para vocês também? ok. Então, beleza, então essa primeira parte, né, a gente vai começar com esse módulo um, que é basicamente o seguinte: quando a gente está no setor de hematologia, a gente sempre pensa, a hematologia ela é somente lâmina ou ela tem todo requisitos para a gente analisar? Geralmente, existem laboratórios que eles têm alguns critérios para enviar exames ou não para a lâmina. Esses critérios, eles são de acordo com cada laboratório, mas eles não vão variar muito de um laboratório para o outro. A gente vai falar um pouco mais para frente,
Mas, como exemplo, hemoglobina. A gente sabe que existe uma diferença de hemoglobina entre homem e uma hemoglobina entre mulher. Mas, se tem um paciente, independente se for homem ou se for mulher, e tem uma hemoglobina de 10, por exemplo, não necessariamente, dependendo daquele laboratório, ele vai enviar para a lâmina. Tem laboratório que vai enviar e tem laboratório que não vai enviar. Mas, assim, não existe uma diferença muito grande. Por exemplo, o laboratório envia com 11 e o outro só vai enviar com 6. São pequenas variações, mas a gente não precisa ficar decorando se envia ou se não envia para a lâmina. Quando a gente atua, o próprio laboratório ele tem o seu perfil e, de acordo com o tempo, a gente consegue avaliar se manda ou não para verificação de lâmina. O correto seria tudo ir para a lâmina. Só que a gente sabe que, dependendo do hospital que você trabalhar, igual, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo num grande hospital em São Paulo, público, que era o Mandaki. Lá a gente fazia quase 1.000 hemogramas por dia. Então, era inviável fazer 1.000 lâminas por dia. Então, com isso, a gente define alguns critérios para poder enviar. Quando a gente pega uma lâmina, o que que a gente tem que avaliar nessa lâmina? Então, primeira coisa, a gente vai avaliar células. Então, a gente tem que avaliar. A primeira avaliação que a gente consegue fazer é se a lâmina está boa ou se a lâmina não está boa. Ela tem que ter cabeça, corpo e cauda. Ela tem que ser uma lâmina extensa. Então, ela tem que ter uma região, a gente tem aglomerados de células e uma região, a gente tem o espaçamento ideal entre as células. Então, quando a gente analisa as hemácias, o que que a gente vai analisar? A gente analisa coloração, a gente analisa a relação dessas hemácias com os linfócitos, porque isso daria intenção para a gente identificar se é uma macrocitose, se é uma microcitose. A gente analisa a morfologia. Se a gente tem o que nós chamamos de poiquilocitose, a poiquilocitose é quando a gente tem formas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho dacriócito, eu tenho esferócito. Se tem inclusões dentro das hemácias, por exemplo, corpúsculos de Raul-Joly, pontilhados basófilos. Então, isso a gente tem que sempre analisar. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente nunca tem que associar cor diretamente. Por quê? Dependendo do laboratório, existem diversos corantes. E cada corante, ele tem um padrão de coloração diferente. Então, eu não posso decorar, que muitas pessoas falam, da seguinte forma: a hemácia é rosa. Porque tem corante que a hemácia ela fica com uma tonalidade rosa, mas tem corante que a hemácia fica com uma tonalidade acinzentada. Então, assim, eu não posso usar isso como decorar. Cor, eu tenho que ver de acordo com o padrão de coloração daquele corante. Então, a gente tem panótico, a gente tem Leishman, a gente tem Giemsa. Então, cada laboratório tem um tipo de corante específico. Tem máquinas hoje em dia que fazem essa coloração. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, no perfil da lâmina. Quando a gente analisa a plaqueta, a gente tem que ver o quê? Se está muito bem distribuída em relação à quantidade, tamanho dessas plaquetas, se tem agregado plaquetário, se tem macroplaqueta, se tem plaqueta gigante. Isso tudo a gente tem que observar porque são achados no esfregaço que a gente precisa relatar para o médico, porque esses achados eles podem conduzir o diagnóstico para uma determinada patologia. E isso é o intuito da análises clínicas, direcionar o melhor possível para o médico para uma patologia. Muita gente que, possivelmente pessoas que trabalham no hospital, já devem ter reparado que às vezes chegam pedidos médicos com tudo marcado. Não é que o médico não tenha noção do que o paciente tem. Geralmente ele está investigando que todas as possibilidades de alguma patologia, principalmente quando é paciente de pronto-socorro, que chega com aqueles sintomas típicos, por exemplo, dor de cabeça, febre, náusea, vômito. Então, assim, são sintomas que são associados a muitos tipos de patologia. Então, por estes sintomas, não tem como o médico falar isso aqui é uma doença hematológica, isso aqui é um distúrbio bioquímico. Geralmente tem o quê? Pela quantidade grande de exames solicitados. Outra questão, os leucócitos, o número, né, para a gente ver quanto que tem, e além destes números totais, qual é a distribuição destes leucócitos. Ah, eu tenho uma quantidade maior de, por exemplo, de segmentado, ou eu tenho uma quantidade menor, por exemplo, de segmentado. Qual que é essa relação entre os eosinofilos, basófilos? Porque isso tudo também remete a algumas possíveis alterações.
Quando a gente pensa em alta de linfócitos, geralmente o que vem de início na cabeça é vírus. Quando a gente pensa uma alta de segmentados, geralmente é bacteriano. Então, isso tudo ajuda o médico a ter uma noção do qual tipo de patologia que aquele paciente se encontra. Outra questão muito interessante. Quando a gente observa alguns tipos de esfregaço, muitas das vezes a gente vê eritroblastos. Estes eritroblastos, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente se for uma quantidade alta de eritroblastos, porque eles são computados pela maioria dos aparelhos como leucócitos. Eritroblastos, a gente sabe que são células anteriores à evolução da hemácia, eles são células nucleadas e o aparelho vai contabilizar como leucócitos. Então, a gente tem que fazer um fator de correção caso tenha esses eritroblastos, mas isso a gente vê mais para frente. Tranquilo, pessoal? Por enquanto, alguma dúvida? Tá tranquilo. Então, qual que é a dica básica que a gente tem para ter uma boa avaliação? Então, essas regras básicas são: esfregaço ele tem que ser bem confeccionado e bem corado. Se o laboratório ele disponibilizar uma máquina que faz o esfregaço e faz a coloração, é melhor ainda, porque é tudo padronizado. Mas a gente sabe que isso tudo tem um custo por volta. Então, tem laboratórios que não vai ter, tem laboratórios que até o próprio aparelho de hemograma, ele é um pouco manual. Então, quanto a isso, a gente tem que ter o quê? Treino para poder fazer esfregaço. Tanto que durante a faculdade, né, nas aulas de hematologia, sempre uma das primeiras aulas a gente fica lá fazendo 20, 30 esfregaços. Justamente para o quê? Para treinar, para obter um esfregaço de melhor qualidade. Depois que a gente obter o esfregaço, a gente vai observar com menor aumento, somente para começar a achar o foco, e depois a gente vai mudando a objetiva do microscópio. Além de um bom esfregaço, tem que também ter um bom microscópio, porque não adianta nada você ter um bom esfregaço e for um microscópio ruim, um microscópio embaçado, um microscópio sujo. Aí a gente não vai conseguir observar características celulares. Então, esfregaço isso e microscópio, eles têm que ser muito bons. E também exame de todos os tipos de células. Então, eu tenho que observar tanto as hemácias, quanto os leucócitos e as plaquetas. Além desse perfil comum, eu tenho que ter o olho treinado para algumas alterações, sejam essas alterações qualitativas ou quantitativas. Então, se são alterações, por exemplo, na forma das hemácias, se são alterações na quantidade dos leucócitos, se existem células que são de medula que vão estar disponíveis na circulação periférica. Então, primeiro de tudo, a gente tem que treinar o nosso olho para um hemograma normal, e depois desse hemograma normal, a gente começa a observar hemogramas alterados. Porque é muito difícil você iniciar e criar uma avaliação a partir de hemogramas alterados. Então, quando a gente pensa, né, em evolução de hemácias, né, a gente está pensando na eritropoiese. Então, basicamente, essa parte aqui é toda a evolução que nós temos das nossas células até virar hemácia. Reticulócito e hemácia a gente encontra já na circulação periférica. O reticulócito é em menor quantidade, mas ele é uma célula circulante na corrente periférica. E já de eritroblastos a gente encontra na medula. Então, qual que é esse tempo total? Aproximadamente 7 dias para a gente sair de um proeritroblasto até uma hemácia, e esse tempo de vida das hemácias são 120 dias. Então, por isso que avaliar, por exemplo, a gente pensa que a hemácia tem 120 dias. Avaliar um estado de uma anemia ferropriva inicialmente, somente pela taxa de hemoglobina, às vezes é um pouco mais complicado. Muitos aparelhos possuem uma tecnologia nova que a gente chama de RET-HE, que é a hemoglobina dentro do reticulócito. Porque se você leva em consideração que a hemácia tem 120 dias de vida, o paciente que ele começou a ter um processo de anemia, por exemplo, há 15 dias atrás, muitas das vezes pode ser um pouco mascarado, por quê? Por conta dessas hemácias que ainda são circulantes.
Esse componente de hemoglobinas dos reticulócitos, ele é muito interessante. A gente consegue avaliar meio que em tempo real a atual situação do ferro no metabolismo do paciente. Então, a gente passa desde um proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, reticulócito e hemácia. O que a gente começa a observar? A gente começa a observar que essas células, ela começa a ter uma diminuição de tamanho, a relação núcleo-citoplasma, ela começa a alterar, a gente tem uma relação inicial pouco citoplasma, muito núcleo. Então, com a evolução do proeritroblasto para o eritroblasto basófilo, para o policromático, para o ortocromático, a gente começa a observar o quê? Uma diminuição no tamanho deste núcleo e também uma diminuição no tamanho do citoplasma. Por quê? Esse é um processo em que a gente está eliminando o material nuclear dessa célula. Então, essa parte aqui são células de medula. Se tiver na circulação sanguínea, a gente precisa relatar ao médico. Quando ultrapassa a quantidade de 10, aí a gente tem que fazer o fator de correção. Uma questão interessante é, quando a gente vê eritroblasto, muitos laboratórios, muitos hospitais, a gente não precisa descrever qual é o tipo de eritroblasto. Se é um basófilo, se é um policromático, se é um ortocromático. Assim, simples fato de você descrever presença de eritroblastos já é indicativo para o médico de que aquela medula ela está ou hiperproliferativa ou ela não está com o tempo de maturação adequado das células. Então, ele está liberando, por exemplo, essas células primitivas na circulação periférica. Então, isso aqui é extremamente importante para o médico. Aí vem sempre aquela questão. Quando a gente observa apenas uma célula, vocês acham que relata ou não relata? Estou observando, fiz aquela contagem, né, das 100 células na minha lâmina, só que destas 100 células eu consegui ver apenas um eritroblasto. Relata ou não relata para o médico? O que Na vocês minha acham? opinião, não relata. Por que você acha que não relata? Porque é uma célula em 100, então pode ter ocorrido algum problema na hora da liberação, mas que não seja tão significante. Isso. Isso também depende muito do laboratório que trabalha. E geralmente a gente não coloca, né, essa uma célula. As pessoas até brincam no laboratório que eles chamam essas células de pulócito. As pessoas falam, isso aqui é um pulócito. É um modo brincar, mas uma célula, o que você pode fazer, por exemplo, em vez de falar assim, não vou liberar tudo, estou com um pouco de medo, você pode fazer uma outra lâmina e fazer uma outra observação. Mas os laboratórios geralmente eles não te obrigam a liberar. Isso fica muito a critério do analista, porque às vezes pode ser, também você tem que olhar o histórico do paciente. Às vezes é um paciente que está em um tratamento e a tendência, os exames anteriores deles, você estava observando o quê? No primeiro momento ele tinha, vamos supor, 30 eritroblastos. E com o passar do tempo você está vendo que essas quantidades de eritroblastos estão diminuindo. Então, vamos supor, no exame de uma semana atrás tinha 30, 2 dias depois tinha 15. Aí esse exame, que é de 5 dias depois, tem 1. Então, assim, às vezes também pode ser importante se relatar este 1 para o médico, para ele ver que está evoluindo. Que o paciente saiu de 30 eritroblastos e agora tem 1. Talvez num próximo exame não venha a ter nenhum. Mas, em qualquer dúvida, também você pode, tem muitos laboratórios, muitos hospitais que permitem que tenha essa comunicação entre o laboratório e o corpo clínico, que eu acho que é extremamente importante. Então, você pode ligar para o médico e falar, olha, foi verificado um eritroblasto. Corresponde à possibilidade do paciente? Ele fala, não tem nenhuma clínica para isso. Não, ele está evoluindo, então, realmente, estou observando uma diminuição. Então, isso tudo é pensado. Então, você tem que ver qual que é o histórico do paciente, como que é a conduta do hospital, do laboratório em relação a isso, para você saber se você libera ou se não libera. Mas, normalmente, fica a critério do analista. Tranquilo? Ok, tranquilo. Então, o proeritroblasto
Então, esse proeritroblasto, quando a gente começa a observar, a gente vê que é basicamente uma célula bem primitiva, é uma célula grande, ela tem uma quantidade de núcleo muito grande, que a gente chama de alta relação núcleo-citoplasma. Quanto maior essa relação núcleo-citoplasma, nessas linhagens hematológicas, mais indicativo de células imaturas é possível. Então, indícios de células imaturas: alta relação núcleo-citoplasma, presença de nucleolo, às vezes, dependendo se for da linha mieloproliferativa, ausência de granulações. Então, a gente tem que sempre observar. A observação celular, ela não é uma observação por cor, porque o corante pode trazer cores diferenciadas. São observações por características celulares. Então, forma arredondada, alta relação núcleo-citoplasma. A cromatina, ela é frouxa, é uma cromatina grumosa, é uma cromatina delicada. Como que é essa cromatina? É uma cromatina mais densa. Então, isso a gente tem que observar. No proeritroblasto, é uma cromatina mais delicada. Então, a gente tem o quê? Basofilia moderada ou intensa. Nessa foto aqui, a gente vê um proeritroblasto com uma basofilia mais intensa, mas ela também pode ser menos intensa, o que dá a impressão para a gente, às vezes, de ter uma coloração mais fraca. Então, isso tudo a gente tem que começar a observar. E muitos dos proeritroblastos, às vezes, eles podem apresentar projeções nas membranas, como se fosse aquela membrana estivesse causando uma projeção, uma elevação do citoplasma. Para poder entender um pouco melhor, essas projeções, muitas das vezes as pessoas falam para associar como se fossem pseudópodes, mas não é um pseudópode. Quando, por exemplo, aquelas células fagocitárias elas vão começar a englobar uma partícula, por exemplo, um neutrófilo, para poder englobar uma bactéria, ele começa a fazer o quê? Projeções citoplasmáticas, mas não é neste sentido de fazer uma fagocitose. Essas projeções do proeritroblasto é mesmo característica morfológica daquela célula. Tranquilo? Aí o eritroblasto basófilo. Então, aqui ó, a gente já começa a ver o quê? Você já começa a observar uma diferença. Ó. A gente já vê aqui uma célula mais primitiva, a gente já vê uma relação núcleo-citoplasma. Às vezes a gente consegue ver até proeminência de nucleolos, né, características de segmento nuclear interno. Aqui eu já vejo o quê? Uma célula menor, um núcleo ele já está um pouco menor, ou seja, essa cromatina ela já é mais grosseira, que a gente chama, né, já é uma cromatina mais densa, mais agregada, ou seja, ele já está formando o quê? Iniciando um processo da maturação até virar hemácia, justamente porque você começa a diminuir este núcleo para poder colocá-lo com uma menor quantidade, porque o intuito é a expulsão deste material nuclear da célula para deixar uma hemácia funcional. A gente sabe que a hemácia ela não tem núcleo, ela não tem restos de material genético, então esse núcleo precisa desaparecer. Já no eritroblasto basófilo, às vezes a gente consegue visualizar os nucleolos, só que como a cromatina já está começando a ficar mais agregada, a visualização é um pouco complicada. Então a gente começa a observar o quê? A característica mais voltada para núcleo e citoplasma. Então esse citoplasma, muitas das vezes, ele tem uma intensa basofilia. Essa intensa basofilia é por conta dessa quantidade de RNA. Então a gente tem que ter uma quantidade alta, né, de RNA para justamente poder fazer formação de hemoglobina, que é a proteína funcional da hemácia. Então, essa quantidade de RNA é justamente para favorecer aquela quantidade acelerada do processo de tradução. Então, a gente já começa a observar o quê? Aqui ela já é uma célula mais regular. A gente já não observa, por exemplo, aquelas projeções citoplasmáticas. A gente já vê uma célula mais regular, um núcleo mais centralizado, né? Porque a relação núcleo-citoplasma ela já começa a alterar. E quando a gente compara com uma hemácia aqui do lado, a gente vê que o quê?
que o eritroblasto basófilo ele é menor em relação ao pró-eritroblasto. Então, a tendência é que essas células, à medida que elas vão evoluindo, elas venham a diminuir o tamanho. Tranquilo, pessoal, por enquanto? Bruno, eu tenho uma dúvida. Diga. Como que eu posso diferenciar o proeritroblasto de um linfócito? Às vezes um linfócito atípico, que é mais basofílico. Então, olha só. Se você parar para pensar, o que geralmente leva à confusão, né? Pessoas confundem linfócitos reativos, geralmente as pessoas têm mania de confundir com monócitos. A diferença entre linfócito e monócito eu falo um pouco mais para frente para vocês. Mas pensa, olha só. O linfócito reativo, geralmente, a cromatina dele é uma cromatina mais frouxa e geralmente o núcleo, ele não é um núcleo circular, ele é um núcleo disforme. Então ele não segue aquela característica, por exemplo, de um núcleo redondo. E a intensificação de coloração do núcleo do proeritroblasto, ela é mais forte em relação ao linfócito reativo. Porque o linfócito reativo nada mais é do que o linfócito que foi ativado. Então, ele tem essa característica de que de citoplasma ser irregular, embora você pode ter basofilia, mas a intensidade da basofilia do proeritroblasto é diferente do linfócito reativo. E uma das principais questões é a forma. O linfócito reativo ele é irregular, o proeritroblasto ele é regular. Tranquilo? E aqui a presença de nucleolo também, ó, que eu consigo ver 1 nucleolo, 2 nucleolos, eu vejo uma quantidade maior de nucleolo. Entendi, obrigada. Tem pessoas aqui que estão na hematologia, porque eu não sei se vocês vão reparar, é uma coisa que eu reparava muito na época que eu fazia as análises de hematologia. Quando a gente tem muito blasto, né, células blásticas, o citoplasma ele tem uma tendência a ter uma concentração de basofilia em algumas extremidades da célula. Então, dependendo da região da célula, eu vejo uma intensidade maior de basofilia. Igual aqui, por exemplo, aqui eu vejo que tem uma quantidade muito grande, está muito intenso. Aqui eu já vejo menos intenso. Isso é uma característica que a gente observa muito em blastos, independente se é proeritroblasto, mieloblasto, linfoblasto, a gente vê bastante essa intensificação muitas das vezes na periferia. E já o reativo, por exemplo, o linfócito, não teria isso. Tranquilo? Tranquilo, muito obrigada. De nada. E quando a gente observa esses dois grupos de células, que tipo de importância clínica tem para a gente? A primeira coisa que a gente tem que pensar são células presentes em medula. Então, se está na circulação periférica, pode ser várias possibilidades. Um simples hemograma não vai fechar diagnóstico de paciente. Então, se a gente verifica na circulação periférica, pode ser infiltração de medula, pode ser hematopoese extramedular, ou seja, a maturação está ocorrendo fora da medula, pode ser síndromes mielodisplásicas, pode ser leucemia mieloide aguda. Então, assim, existe uma grande possibilidade de diagnósticos, mas o que a gente tem que lembrar é, quando a gente está dentro das análises clínicas, é muito difícil a gente falar o que realmente o paciente tem, a não ser que sejam grupos celulares bem característicos e mesmo assim, para eu afirmar uma doença, digamos assim, são necessários exames complementares. Até porque também não faz parte, por exemplo, de um biomédico, de um biólogo, de um farmacêutico, a gente fornecer diagnósticos. Isso é uma parte clínica. Então, o que é interessante? A gente saber. Por quê? Essa alteração celular, muitas das vezes o médico vai te ligar e ele vai perguntar o que pode ser isso? Por que está aparecendo essas células? Porque muitas das vezes o plantão médico, o clínico geral, ele não tem, às vezes, o conhecimento aprofundado de hematologia. Às vezes não tem um hematologista no hospital. Então, eu preciso falar o que com o médico? Olha, essas células, elas são características de algum processo de medula. Pode ser uma infiltração, pode ser uma leucemia, pode ser uma síndrome mielodisplásica.
Então, ele vai precisar de exames complementares para poder verificar. E um dos exames complementares que geralmente pode ser solicitado pelo médico é um mielograma. Aí sim, o mielograma coletado por médico, muitas das vezes quem faz a análise é um hematologista, aí sim o mielograma é mais apropriado para verificar qual que é aquela situação atual da medula do paciente. Se existe ou não alguma alteração de maturação de medula, então isso é interessante. Relatar essas células é justamente o quê? Para levar o médico a poder pensar nessas possíveis patologias. A gente não vai falar essa patologia. O médico ele vai conduzir de acordo com a literatura, de acordo com o que essas células são características. E uma coisa eu falo, igual tem uma pessoa aqui que trabalha na bioquímica. Os setores, eles sempre têm que se comunicar. Por quê? Se eu tenho uma alteração na hematologia, eu posso ter uma alteração na bioquímica. Igual, por exemplo, fatores de coagulação. A coagulação geralmente fica associada à hematologia. Então, tem lá uma alteração na coagulação. Isso está certo ou está errado? Verifica na bioquímica se os marcadores hepáticos estão alterados, porque a gente sabe que tem essa ligação. Os fatores de coagulação, eles são muitas das vezes feitos no fígado. Então, se você só tem uma lesão hepática, além desses fatores, ele vai ter também alteração das enzimas hepáticas. Então, é uma coisa que condiz com a clínica do paciente. A gente tem sempre que associar toda a área, não é só simplesmente ficar na hematologia e achar que lá é um mundo paralelo. Análises clínicas, ela tem que se comunicar. Aí, quando a gente vê o eritroblasto policromático, então o que a gente já começa a observar? O núcleo cada vez menor e a célula cada vez menor. Olha aqui, a gente já vê, olha o tamanho dessa célula e olha o tamanho da hemácia. Olha essa relação, ó, uma hemácia bem pequena e uma célula bem grande. Aqui a gente começa a ver o quê? A célula está começando a ficar menor, ou seja, ela já está assumindo uma possibilidade de tamanho de uma hemácia. E uma característica muito interessante, a partir do policromático, eu já começo a observar que o núcleo ele começa a se deslocar para a lateral. Então, ele já não é um núcleo mais centralizado, que eu vejo aqui, ó. Olha essa distância daqui, e aqui eu já vejo que ele está mais deslocado para a lateral do citoplasma celular. A tendência com a evolução dessas células é que esse núcleo ele vai se tornando cada vez mais denso, não vejo mais nucleolo. Esse citoplasma ele já vai conter menos RNA e mais hemoglobina, porque logo naquele processo de maturação, quando a gente tinha uma quantidade alta de RNA, essa quantidade alta de RNA já foi feita a tradução, então já foram feita a hemoglobina, já é uma célula que ela ainda faz, né? Ela ainda tem RNA para poder fazer a hemoglobina, mas já existe uma relação de quantidade maior de hemoglobina e quantidade menor de RNA. Então, geralmente, ele vai perder essa basofilia e ele vai apresentar o que a gente chama de policromasia. Essa policromasia, a gente até relata em hemácias mesmos, quando a gente está observando no sangue periférico, aquela coloração comum mesmo, por exemplo, um panótico. Eu vejo uma hemácia que ela destoa a coloração dos grandes grupos, a gente costuma classificá-lo como policromasia. Essa policromasia, né, nada mais é que o reticulócito, só que a gente não utiliza aquela coloração para contagem de reticulócito. A contagem de reticulócito é um outro tipo de coloração. Tranquilo, pessoal, por enquanto? Então, aí eu estou vendo o ortocromático. Então, aqui, ó, começa a reparar, ó, o policromático, eu já consigo ver o núcleo. Aqui ele é um núcleo, embora menor, mais denso, mas quando eu comparo com o ortocromático, ele é completamente denso. E aqui eu já começo a observar que o citoplasma, ele já assume a coloração característica de hemácia. Um núcleo a gente chama de núcleo picnótico, que é aquele núcleo bem pequenininho, que ela está muito condensada, essa cromatina está extremamente condensada. Então, geralmente, né, esse citoplasma, ele vai variar de basófilo a acidófilo, e isso vai depender também da quantidade de hemoglobina, do tipo de coloração que a gente está utilizando.
e é uma célula que a gente chama pré-reticulócito. Então, o que é interessante? Aqui me mostra que essa célula não deveria estar na circulação periférica, ela ainda é uma célula de medula. Mas, se ela está circulante, mostra que o processo de maturação ele não foi finalizado, mas também, muitas das vezes, pode não ser uma grande desordem da medula. Porque você vê pró-eritroblasto, é indício de uma complicação medular maior. Agora, se você vê um ortocromático, não necessariamente pode indicar um comprometimento grande daquela medula. Então, a gente sempre vai contar, geralmente a gente tem aqueles contadores, né, que a gente chama de piano. Então, como que vocês acham que fica a contagem dessas 100 células? Então, vamos supor, eu tenho um hemograma, e aí eu vou contar e eu começo a observar a presença de eritroblastos, independente de qual a segmentação dele. O que vocês acham que a gente faz, basicamente? Ou já aconteceu com vocês, de verificar? O procedimento que vocês acham que é cabível neste momento? Esses eritroblastos entram nas 100 células, não entram nas 100 células? Como que funciona mais ou menos isso? Alguém tem noção? Então, olha só. Os eritroblastos, eles são separados das 100 células. As 100 células, elas são destinadas para leucócitos. Então, geralmente, no contador automático que a gente tem, vai ter um botão, uma tecla separada para eritroblastos. Então, pode acontecer de eu contar, cheguei às minhas 100 células, né, os meus 100 leucócitos, e ter 300 eritroblastos. Então, assim, são células diferentes que não entram dentro da contagem de 100. Ela é separada. Quando a gente vê de 1 a 9, a gente sempre vai relatar no laudo a presença. Aí essa questão do 1 fica aquele critério que a gente discutiu antes. Vi até 9, até 10 eritroblastos, por exemplo, eu vou colocar assim no laudo uma observação. Vou liberar normal e lá na observação das... Aí fica também a critério do laboratório, né, se essa observação é incluída na parte da hemácia ou na parte dos leucócitos, mas aí a gente coloca a observação. Foram verificados 8 eritroblastos. Foram verificados 6 eritroblastos. Para o médico poder entender que tem a presença de eritroblasto. Quando a gente observa mais de 10, a gente tem que fazer o que a gente chama de fator de correção. Por que fazer esse fator de correção? Porque quando a gente observa, vamos por 100 eritroblastos, 70, 50, o aparelho ele está identificando que esta célula aqui não é uma célula de origem da eritropoese. É uma célula de origem dos leucócitos. Então, o que ele vai fazer? Esses 100 eritroblastos que ele contar, por exemplo, ele vai aumentar a quantidade global de leucócitos. Então, às vezes, você vai pegar um paciente lá com uma global de leucócitos de 30 mil, 40 mil, só que quando você observar a lâmina, você vai ver que é puro eritroblasto. E quando você fizer o fator de correção, aqueles 20, 30 mil, na verdade, são 5, 7 mil. Como que eu faço, basicamente, esse fator de correção? Então, eu vou pegar a global de leucócitos, a global atual, né? Então, vamos supor, deu 30 mil, vezes 100, e vou dividir por eritroblastos, o número, né? A quantidade de eritroblastos, mais 100. Então, eu vou pegar, por exemplo, 30 mil vezes 100 dividido por 70, que eu vi 70 eritroblastos, mais 100. Então, seria 30 mil vezes 100 dividido por 170. Aí eu vou achar qual que é o valor real dos leucócitos. E aí eu tenho que ir lá no meu laudo e alterar essa informação. Então, eu vou colocar assim, se era 30 mil, vamos supor que deu 10 mil, vou colocar 10 mil e eu vou colocar observação. Total de global de leucócitos
foi corrigida devido à presença de 70 eritroblastos. Porque aí o médico entende que se você coloca só a presença de 70 eritroblastos e não fala que corrigiu, o médico, se ele tem conhecimento desse fator de correção, ele vai corrigir. E aí ele vai pegar o quê? Aquele valor seu que já está corrigido, vai corrigir de 10. Ele vai cair, vamos supor, para 3. E aí o paciente vai sair de um quadro normal de leucocitose para uma diminuição, para uma leucopenia. E aí o médico já vai começar a pensar em possíveis patologias. Então pensa, como é que tudo tem que ser bem esclarecido. De 30 mil ele caiu para 3 mil. Nesse percurso todo aí foram perdidos o quê? 90% das células. Sendo que na verdade não foi perdido, foi corrigido e depois corrigido novamente. Então, tem que tomar muito cuidado em relação ao laudo, porque ele tem que ser muito bem explicativo para o médico. Para o médico saber, olha, eu já fiz o fator de correção. Muitas das vezes tem sistemas automatizados que eles mesmos fazem a correção. Você só joga lá, vamos supor, nos sistemas de laboratório, 70 eritroblastos. O próprio aparelho já corrige e já altera a global. Tranquilo? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo. Tem certeza, todo mundo? Então, beleza. Então, que tipo de valor clínico que a gente tem, né, quando a gente encontra já essas duas células características? Então, geralmente, a gente tem presença de anemia hemolítica. Por que vocês acham que a anemia hemolítica a gente associa ao aumento da quantidade de eritroblastos? Se parar para pensar, a gente está tendo uma destruição de hemácias. Então, uma forma do corpo compensar essa destruição da hemácia é aumentando a produção de hemácia. Então, numa anemia hemolítica, a gente tem uma tendência a ver o quê? Possíveis eritroblastos circulantes, aumento de reticulócitos, justamente para fazer o quê? Uma compensação daquela perda de hemácia que aconteceu ao longo do desenvolvimento desse processo de anemia hemolítica. Também hemorragias, porque eu preciso compensar esta quantidade de células. Por isso que eu estou falando, a gente já vê que é um pouco diferente. A gente já vê aqui anemia hemolítica, hemorragia. A gente não tem uma tendência a ficar vendo pró-eritroblastos, por exemplo, eritroblastos basófilos. A gente já tem uma tendência a ver o quê? Eritroblastos mais para o final da sua linhagem evolutiva. Então, pode ser também síndrome mielodisplásicas, leucemias agudas. Então, pode ser desde uma anemia, de uma hemorragia, até, por exemplo, uma leucemia. Então, é por isso que eu sempre falo, esses achados, eles dão ideia do que é, mas eles não falam para a gente o que é. Aí é necessário exames complementares. Já o reticulócito, então ele perde o núcleo, mas ele ainda mantém restos de material genético. Então, eles geralmente, quando eles são maturados, eles têm uma tendência de ficar na medula óssea por até 48 horas aproximadamente. E depois eles vão para o sangue periférico. No sangue periférico, geralmente, eles conseguem ficar disponíveis ainda para visualizar por volta de até 24 horas. Então, a gente tem uma linhagem de reticulócito durando aproximadamente 3 dias. 2 na medula e 1 no sangue periférico. Nesses esfregaços convencionais, a gente não vê essa característica de reticulócito. Mas aquelas hemácias que a gente fala, policromasia, é indicativo de reticulócitos. Mas eu não posso utilizar essa coloração para contar reticulócitos. Então, geralmente, a gente vai utilizar azul de cresil brilhante, que é um corante específico para reticulócito, e a técnica é outra. Então, geralmente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma diluição, 1 para 1, 1 para 2, isso aí também depende muito do laboratório, do tipo, qualidade de corante. Então, vamos supor, 50 microlitros de sangue, 50 microlitros de azul de cresil brilhante, homogeneiza bem, coloca em banho-maria de 20 a 30 minutos. Isso depende muito do POP do laboratório. Depois eu faço uma lâmina comum e observo ao microscópio. E aí eu conto quantas destas células eu vou encontrar.
para poder achar qual é a porcentagem de reticulócito naquele sangue. Esses reticulócitos, eles são comuns a gente ver, sim, na corrente periférica, até aproximadamente 2%. Claro que tem as exceções. A gente sabe que recém-nascido, por exemplo, tem reticulócitos mais elevados. Mas isso não é porque é patológico, isso é fisiológico do recém-nascido. Agora, uma coisa é um recém-nascido ter 8%. Outra coisa é uma pessoa de 30 anos ter 8% de reticulócito. Não é patológico, não é fisiológico para a pessoa mais velha. Então, isso precisa ser investigado. Por que que tem esse aumento de reticulócito? A medula está hiperproliferativa? Ele teve algum sangramento? Passou por um processo cirúrgico? O que aconteceu com esse paciente para causar essa elevação de reticulócito? Então, essa contagem, né, geralmente é também associado ao estado de produção da medula. Quando a gente tem reticulócitos normais ou reduzidos, então pode indicar o quê? O normal, medula proliferativamente normal e reduzido, às vezes baixa produção medular. Porque a gente tem o costume de pensar que a medula ela é sempre normal ou hiperproliferativa. Na verdade, ela pode ser normal, hipo ou hiperproliferativa. Eu tenho casos em que a medula não produz nada e eu tenho casos em que a medula produz em excesso. Então, essa análise de reticulócito, ela pode ser um indicativo de uma possível alteração medular. Claro que eu teria que fazer outros exames justamente para poder confirmar. Mas ele é muito bom para a gente começar a identificar, por exemplo, anemias carenciais. Por exemplo, anemia ferropriva, isso é extremamente importante. Porque a gente sabe que uma pessoa que tem uma anemia ferropriva, por exemplo, uma anemia hemolítica, tem uma tendência a ter um aumento de reticulócito. Uma anemia, por exemplo, megaloblástica, a gente tem uma deficiência de vitamina do complexo B, por exemplo, pode sim indicar um aumento de reticulócito justamente para compensar aquela deficiência de hemácia no sangue periférico. Tranquilo? Dúvidas por enquanto, pessoal? Então, como que a gente vai fazer essa contagem? Depois que a gente fez aquela técnica, né, do azul de Creseu brilhante, que é uma técnica diferente, a gente vai observar na lambda. O mais comum é a gente realizar contagem em 5 campos contendo aproximadamente 200 hemácias. Como que eu sei que são 200 hemácias? Com o tempo a gente treina nosso olho e a gente sabe que tem aproximadamente 200 hemácias. É basicamente impossível o campo ter realmente 200 hemácias, são aproximadamente. Então, quando a gente vê o quê? Hemácias mais próximas, um espaço entre as hemácias menor, é indicativo de um campo que tenha mais hemácias. Quando a gente vê hemácias mais espaçadas, um campo com menor quantidade de hemácias, é indicativo de 100 hemácias. Então, isso que vai depender do seu campo, porque se é um campo rico em hemácias, você pode contar 5. Se é um campo pobre em hemácias, não adianta contar 5, porque você está fazendo uma contagem incorreta. Então, se o campo que você estiver observando for com 200 hemácias, você conta 5 campos. Se o campo tiver aproximadamente 100 hemácias, você conta 10 campos. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 campos. Então, teoricamente, que seriam 200 hemácias. Então, eu vou contar quantos reticulócitos existem em cada campo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente teria um campo melhor, mas aqui a gente, por exemplo, ó, não levaria em consideração essa célula. A gente mudaria do campo para poder englobar. Então, vamos supor, no primeiro campo teve 5. No segundo campo, 4, 7, 3 e 2. Isso, nós contamos o quê? 5 campos com 200 hemácias. Então, num total, quantos reticulócitos a gente achou? Então, vamos supor, achei 30 reticulócitos. Eu pego esse valor e divido por 10. Que aí esses 30 reticulócitos viram, na verdade, 3%. Então, a minha taxa de reticulócito daquele paciente é 3%.
Então, vamos supor, achei 100 reticulócitos, é 10%. Achei 15 reticulócitos, 1,5%. Tranquilo? Que aí o médico ele já tem uma noção melhor de como essa medula está reagindo, compensando uma possível falta de hemácia. Uma questão também que a gente tem sempre que levar em consideração é o aumento de reticulócito, ele também é variável muito de acordo com a altitude em que a pessoa mora. Por que vocês acham isso pode ser diferente? Igual, por exemplo, o índice de reticulócito de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, muitas das vezes ele pode ser um pouco diferente de uma pessoa que mora lá na Bolívia, mora lá no Peru, em elevação, por exemplo, 1.000 metros acima do nível do mar. Por que vocês acham que isso pode ser diferente? A gente também tem que ter essa noção. Não é porque variou, saiu do valor de referência que é patológico. Vocês têm uma ideia do que pode ser? É por causa da concentração de oxigênio na atmosfera, não é? Isso. Fica mais rarefeito, menos rarefeito. Isso. Por isso que aqueles jogadores que até quando vão para esses países jogar que são elevados, ou geralmente eles vão um tempo antes para poder fazer um processo de adaptação, ou antes do jogo eles geralmente ficam com aqueles cilindros de oxigênio, porque quanto mais alta a pessoa morar, mais rarefeito é o oxigênio. Então, para o corpo poder compensar aquela falta de oxigênio, aquela diminuição de oxigênio, o que ele faz? Aumenta a quantidade de hemácia. Então, uma pessoa que tem lá, normal, 4 milhões de hemácias, no Rio de Janeiro, que mora lá no alto, geralmente vai ter 5,5, 6 milhões de hemácias. Mas isso não é que é patológico, é fisiológico para aquela pessoa. A gente vê isso muito também em casos de doping. Pessoas que são de esportes de alta intensidade, demanda energética, por exemplo, velocistas, eles geralmente podem tomar o hormônio eritropoetina. A eritropoetina, ela aumenta a produção de hemácia, justamente porque você aumentando a produção de hemácia, você tem mais hemácias disponíveis, tendo uma quantidade maior de hemácias disponíveis, você pega uma quantidade maior de oxigênio e você acelera o seu metabolismo, você favorece que o seu metabolismo ele seja mais eficiente em caso desses esportes de alto rendimento. Por isso que isso é considerado doping, porque você está utilizando um hormônio para aumentar a eficiência daquele atleta. Então tem tudo isso. Quando a gente observa lá, pega um hemograma, tem 6 milhões de hemácias. Nossa, esse paciente aqui, ele é patológico. Não necessariamente. Primeiro, tem que saber o histórico do paciente. Ah, não, é um paciente que mora numa altitude bem elevada. Ah, não, esse aqui é um atleta que ele faz utilização mesmo de eritropoetina. Então, para esses dois pacientes, é regular. Tranquilo? A gente tem que saber o que é patológico e o que não é patológico. Não é porque fugiu do valor de referência que necessariamente é patológico. Tranquilo, pessoal? Aí as hemácias, então a gente chama de disco bicôncavo, né? São células anucleadas. Então, geralmente, ela tem esse halo central que a gente consegue observar, só que isso também é um pouco diferente, né? Porque como é uma célula tridimensional, depende muito também de como que a célula foi fixada na lâmina. Não necessariamente eu vou ver todas as minhas hemácias com este halo. Depende muito de como ela está na sua localização tridimensional. Então, o tempo médio de vida vai variando de 100 a 120 dias. Depois disso, elas são destruídas e novas hemácias assumem a função. É interessante essa renovação de hemácias. Por quê? Porque justamente o corpo ele vai se adaptar. Eu preciso de mais hemácias ou eu preciso de menos hemácias. Eu estou numa situação em que a pessoa deixa de ser sedentária e passa a fazer atividade física. Então, meu corpo precisa produzir mais hemácia. Então, alteração de formas a gente relata. Quantidade, muitas das vezes, a minha global de células vermelhas, eu já vou ter uma noção. Se tem menos, se tem mais, aí eu já consigo mesmo observar na lama. Se eu pego um hemograma com 1,5 milhão de hemácias, eu não vou ver um campo assim, completamente preenchido. Eu vou ver um campo que é mais espaçado, mais hemácias separadas, menos quantidade. Agora, se eu pego um campo, uma global de
6 milhões, 6 milhões e meio, a tendência é eu ver o quê? Hemácias mais próximas, uma quantidade maior, porque eu tenho uma quantidade maior de hemácias. Então, quando a gente observa, a gente começa a observar o quê? Se a hemácia está normal, se ela possui alterações ou não. Então, quando a gente começa com as alterações, uma das questões que mais chama atenção é a microcitose ou macrocitose, que a gente começa a observar. Então, por exemplo, essa microcitose, o que seria uma microcitose? Seria uma diminuição no tamanho dessa hemácia. Então, essa microcitose, muitas das vezes, está associada com o quê? Com deficiência de ferro. Porque o ferro, ele é uma das principais formas de formação do processo de hemoglobina para poder ter aquele halo central de ferro, para poder fazer aquela oxigenação completa. Então, se eu tenho uma deficiência de ferro, eu não tenho uma formação estrutural completa da hemácia. Consequentemente, ela fica menor, eu tenho menos hemoglobina. Então, se eu tenho menos hemoglobina, a tendência é que aquele preenchimento, que seria um preenchimento total, é um preenchimento diminuído. Com essa diminuição do preenchimento, consequentemente, a hemácia diminui de tamanho. Também vejo isso em talassemias, tanto alfa quanto beta. Aí síndromes, né, que a gente tem, por exemplo, anemias sideroblásticas, anemias por doenças crônicas. Então, isso tudo que leva a uma diminuição, por exemplo, de hemoglobina, muitas das vezes a gente associa a uma presença de uma macrocitose, desculpa, uma microcitose, porque eu estou diminuindo a quantidade de produto dentro da hemácia. Tanto que isso a gente observa não somente nas lâminas, mas nos índices hematométricos, que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Então, VCM, HCM, CHCM, isso tudo a gente consegue, juntamente com a análise da lâmina, identificar. Tranquilo? Aí a macrocitose, né? Então, a macrocitose, a gente já tem o quê? Um aumento daquela hemácia. Então, geralmente, a gente vê isso em algumas deficiências de vitamina B12 e folato, anemias megaloblásticas, por exemplo, a gente consegue observar uma presença de uma macrocitose, hepatopatias, alcoolismo, a síndrome mielodisplásica também, além de causar alterações tanto na série leucocitária, também causa alterações na série eritrocitária. Então, a gente vê, por exemplo, no sangue periférico, além de uma macrocitose, eu consigo ver também eritroblastos circulantes. Anemia aplásica, eu também consigo verificar. Aí, anemia aplásica, eu já vejo, por exemplo, uma diminuição, por exemplo, daqueles componentes dos leucócitos, porque eu já vejo uma diminuição daquela produção. Essa anemia hemolítica com reticulocitose, ou seja, aquela destruição da hemácia, o aumento de reticulócito, se a hemácia está sendo destruída. Então, o que, que o corpo faz? Bom, se eu tenho pouca hemácia, a hemácia está sendo destruída, eu vou fazer uma hemácia muito maior, porque eu vou colocar um conteúdo de hemoglobina nela muito maior, que teoricamente eu vou conseguir transportar muito mais oxigênio. Seria como se fosse uma forma de compensação. Além da gente observar essas alterações de hemácias, a gente tem que observar também alterações de leucócitos, de plaqueta num todo, porque isso a gente vai fazer a análise geral daquele hemograma. Outra alteração que a gente vê, acantócitos, que é basicamente quando a gente tem essas alterações aqui, ó, que são células completamente diferentes, ou seja, elas são células irregulares, são hemácias com proeminências citoplasmáticas. Então, geralmente, os acantócitos são em hepatopatias graves, insuficiência renal, alcoolismo. Então, a gente tem que levar em consideração que a presença do acantócito, ele pode estar associado principalmente a essas patologias. Quando a gente está observando um hemograma, e a gente começa a observar essas formas diferentes, a gente vai colocar a observação, presença de poiquilocitose, e quando a gente coloca poiquilocitose, a gente tem que relatar quais são essas células que estão presentes, porque o médico ele não vai adivinhar se você coloca só poiquilocitose. Poiquilocitose por si só é indicativo de quê? Alteração de forma. Mas quais são essas formas?
Por que que eu preciso relatar? Porque, olha, acantócito a gente associa isso. Olhos drepanócitos, por exemplo, anemia falciforme, doença falciforme. Os dois podem estar incluídos dentro do meu poliquilocitose. Se eu não relatar para o médico qual é o tipo de célula, ele vai pensar, tá, mas qual que é? É esferócito? É massinha-alvo? É acantócito? O que que é? Porque ele precisa ter uma noção para poder conduzir uma possibilidade de uma solicitação de exames adicionais. Igual, por exemplo, se o médico pedir somente o hemograma e ele vê aqui, ó, hepatopatia grave, insuficiência renal, e você colocou lá, presença de acantócitos. O médico pensa assim, então, acantócito está associado a hepatopatias, insuficiência renal, vou pedir exames bioquímicos, então vou pedir marcadores renais e marcadores hepáticos. Para quê? Para poder começar a investigar se realmente é. Ou vai pedir um ultrassom, por exemplo. Então, ele vai pedir exames para poder associar aquele achado que a gente teve na hematologia. Esses drepanócitos, muitas das vezes a pessoa fala assim, é anemia falciforme, mas não necessariamente é anemia falciforme. A gente tem associação com anemia falciforme, mas ele tem também alteração de doenças falciformes, da hemoglobina S. Então, não necessariamente porque tem drepanócito que é a anemia falciforme. Muitos laboratórios costumam fazer até um teste que a gente chama de teste de falsização, que é basicamente o que? Você vai pegar o sangue e aí tem umas técnicas que pode ser feito com metabisulfito ou ditionato, que é uma substância, que é um reagente, que você coloca em contato com o sangue do paciente e você tem que vedar essa lâmina para evitar a entrada de oxigênio. Então, essa vedação da lâmina, geralmente você pode vedar com uma lamínula, e tem muita gente que veda as laterais dessa lamínula com base de esmalte. Tem cola específica, mas geralmente pode usar base de esmalte, justamente para não deixar o quê? A entrada de oxigênio. E aí você espera uns 20, 30 minutos e observa se tem uma tendência ou não à formação de drepanócitos. Porque quando você coloca esse reagente, ele tira o oxigênio. Quando ele tira o oxigênio, essa hemácia muda, ela tem uma forma diferente, porque como é uma alteração genética, ele tem uma alteração na formação da hemoglobina, que aí ela fica enrijecida e forma essas características de drepanócitos. Tranquilo, pessoal? Bruno, Oi. a partir de qual quantidade de acantócito, de drepanócito que eu considero para poder relatar para o médico no laudo, né? Que quantidade? Olha só, tem muita. Primeira coisa, você tem que ver qual que é a região do hemograma que você está observando. Se você for para a cauda do hemograma, a tendência é você ver células alteradas, porque aquele final do esfregaço, a gente começa a estender células e tudo. Mas quando você observa o hemograma, se você vê um acantócito, por exemplo, nem leva em consideração. Mas, porque não existe uma quantidade X, você fala, tem que ser 20, tem que ser 30. Isso é muito do analista. Igual, por exemplo, esse campo aqui que está mostrando, ele está cheio. Mas vamos supor, nesse campo você vê 2. Num outro campo, você vê mais. Porque quando a gente coloca a lâmina, geralmente a análise ela é dividida em duas partes. Primeiro você faz a análise eritrocitária. Então, a análise eritrocitária é muito mais simples. É mais observar macro, micro, hipocromia, hipercromia e se tem alteração de forma. Então, você vai rodando o campo, vai rodando a lâmina. E aí, de acordo com o campo, eu vi, por exemplo, 5 campos. Nos 5 campos teve acantócitos. E aí, quando você começar a fazer a contagem dos leucócitos, que aí você vai ver mais campos, e aí você continua observando, você relata. Então, tem laboratórios que ainda têm intensidade dessas células. Então, tem laboratórios que ainda colocam acantócito, uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, mas isso é muito relativo. Claro que quanto mais indicativo de gravidade daquela patologia, quanto menos, teoricamente, menos. Mas para o médico, é importante saber a existência. Então, você observou, por exemplo, em mais campos que existem acantócitos ou qualquer outro tipo de alteração, você relata.
Não precisa colocar intensidade, não. Só colocar assim, ó, poiquilocitose com presença de acantócito, dacriócito, as células que você verificou. Tem que tomar muito cuidado, porque o acantócito é uma célula bem peculiar, ela é bem característica. Porque um esfregaço, a gente não tem costume de fazer num esfregaço esse tipo de célula. Mas um dacriócito, por exemplo, dependendo do esfregaço, você pode criar um dacriócito. Então, por isso que tem que ter essa noção na hora de interpretar se é uma poiquilocitose ou se é um erro de lâmina, porque você está analisando no final. Tranquilo? Tranquilo, obrigada. E aí, ó, a gente sempre leva em consideração que alguns achados, igual, por exemplo, se for anemia falciforme, a anemia falciforme, além dos deplanócitos, que são característicos, a gente tem algumas questões também que são bem características. Muitas das vezes tem hemácias em alvo, inclusão de corpúsculo de Hall-Joly. Então, uma alteração de uma patologia, geralmente ela não é uma alteração única, igual, por exemplo, anemia megaloblástica, macrocitose, segmentados, que ele tem aquele múltiplo núcleo, ou seja, hipersegmentados. Então, assim, a gente tem células geralmente que associam essas possíveis alterações. O interessante para o médico é ele saber que tem essa alteração na célula, na hemácia, e aí ele vai pedir exame complementar. Igual, por exemplo, você coloca lá, presença de drepanócito. O médico você, bom, isso aqui tem uma característica de falciforme. Então, eu vou pedir o quê? Vou pedir uma eletroforese de hemoglobina. Aí, na eletroforese de hemoglobina, fecha diagnóstico. Tranquilo? A gente tem que tentar ser o mais objetivo possível para conduzir a linha de raciocínio do médico para a patologia certa. Não posso simplesmente soltar uma coisa qualquer que para o médico não vai ter influência nenhuma. Igual, por exemplo, você solta lá, poiquilocitose. O médico não vai saber o que é. Ele vai te ligar lá no laboratório e falar, tá, beleza, poiquilocitose, mas quais células você está vendo? Porque eu preciso saber. Tranquilo? Aí, os diagnósticos, então, geralmente, a gente tem, ó, insuficiência renal, aqui é aguda, só coloquei com erro de digitação, uso de heparina, desidratação, doença hepática. E uma questão interessante, muitas das vezes o equinócito pode acontecer como aterfato, ou seja, se o corante ele tem uma variação de pH elevada, ele causa essa alteração. Porque o pH elevado, ele causa instabilidade na membrana da hemácia. Causando a instabilidade na membrana da hemácia, ele causa essa mudança de forma. Então, isso não é que o paciente está patológico. Isso aqui foi o quê? Um erro, corante que está errado. Por isso que tudo no laboratório tem que ser extremamente verificado. Armazenamento, validade. Por quê? Às vezes, um erro de corante, você conduz o médico a pensar que é, por exemplo, uma insuficiência renal aguda. Na verdade, o paciente não tem nada. Simplesmente o erro do laboratório. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Igual, por exemplo, o uso de heparina. Não é um anticoagulante ideal que a gente utiliza para poder fazer essa dosagem de hemograma. A gente usa EDTA, que é aquele tubo de tampa roxa. Então, tem que tomar muito cuidado. Ah, eu fiz um hemograma com heparina, eu fiz um hemograma com citrato. Usei o anticoagulante errado. Então, realmente, ele pode desestabilizar o quê? As hemácias. Então, o equinócito, ele tem essas, como a gente costuma falar, espículas. Não é uma espícula, mas é para poder abrir um pouco a cabeça. Ou, popularmente, né, tem pessoas que falam que é hemácia crenada. A gente usa muito esse termo de crenada lá na urinálise. Mas é o quê? Essas projeções citoplasmáticas por conta ou de um processo patológico ou de um erro laboratorial. Então, há muito cuidado em relação a isso. Tranquilo? Aí os esferócitos, né, que são essas células aqui, ó, parece literalmente uma esfera. Aí os esferócitos, eles podem ser hereditários, né, que a gente tem uma patologia que a gente chama de esferocitose hereditária, ou também uma anemia hemolítica.
Algumas das vezes aparece até esferócitos em pacientes que sofreram queimaduras graves, porque você leva uma desestabilização do processo de formação da hemácia, porque essas hemácias na parte que você teve uma queimadura, e dependendo da intensidade da queimadura, elas são destruídas, o corpo precisa começar a produzir tão rapidamente que às vezes não tem nem nutrientes necessários para poder fazer a eritropoiese. E aí começa a liberar esses esferócitos, essas células, essas hemácias ovais, esféricas mesmo. Não é que essas hemácias não funcionam, mas a atividade dela é bem menor em relação a uma atividade de uma hemácia normal. Aqui, ó, eu vejo que é bem característico de uma esferocitose hereditária. E é o que eu sempre falo. Uma célula, muitas das vezes, ela não vem sozinha. Igual, por exemplo, aqui eu vejo esferocitose, mas eu também vejo, ó, hemácias em alvo. Ó, a quantidade de hemácias em alvo. Então, muitas das vezes, o quê? Tem também até estamatócito. Então, muitas das vezes, um quadro de poiquilocitose, ele acompanha duas ou mais alterações de hemácias. E aí você pensa, nossa, eu tô vendo aqui quatro tipos de hemácias, vamos supor. Tenho que relatar estes 4 tipos de hemácia? Tem. Porque igual aqui, por exemplo, esferocitose hereditária, tem esferócitos, tem hemácia em alvo, então o médico já começa a levar sua linha de raciocínio para aquele possível diagnóstico. Os eliptócitos também têm questão hereditária, né? Que eliptocitose hereditária. Eles formam esse aspecto aqui como se fosse um aspecto de um bastão, é como se você pegasse a hemácia e esticasse a hemácia. Claro que aqui é bem intenso porque é uma característica hereditária. Então, se é uma característica hereditária, a tendência é que a grande parte das células sejam assim. Mas eu também posso ter eliptócitos, só que em menor concentração, né, não tão intenso assim, na deficiência de ferro, na beta-talassemia, na megaloblástica. Então, ó, megaloblástica, por exemplo, eu tenho macrocitose, eu tenho hemácia em alvo, eu tenho a possibilidade de eliptócito, eu tenho neutrófilos segmentados com hipersegmentação. Então, isso tudo analisando leva ao médico a identificar. E o analista do laboratório, ele já começa também a montar na cabeça dele o que é a possibilidade do paciente. Porque você vê esse tipo de lâmina, quando a gente está na análise, a gente sabe, a gente estudou, a gente fez hematologia, então a gente sabe que, por exemplo, liptócitos tem essas possibilidades de ocorrência. Não é, por exemplo, um analista que a gente tem eliptócito, mas eu não tenho nem noção do que é um eliptócito. Por isso que eu falo, análises clínicas a gente tem que ser mais do que simplesmente apertadores de botões. A gente tem que ser analistas. A gente tem que ser o quê? Pessoas que conseguem identificar e ter o senso crítico do que é aquela possível patologia. Não que pra gente eu vou fechar diagnóstico e quem fecha é o médico. Mas se o médico te questionar, tô vendo a eliptócito aqui e eu acho que a anemia é falciforme. Aí você fala, não, mas pela incidência dessa quantidade de eliptócitos, com possibilidade de outros grupos celulares, essa quantidade intensa aqui pode ser indicativo de algo hereditário. Aí você consegue até mesmo orientar o médico dependendo de alguns tipos de exames adicionais. Já aconteceu com alguém aqui de vocês liberarem algum resultado, o médico ligar e perguntar o que eu faço? Você me liberou isso aqui, mas o que eu faço com isso? Já aconteceu com alguém? Independente se for na hematologia, qualquer área, na bioquímica, pode acontecer. O médico ligar e falar, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Que tipo de exame que eu peço? E aí você explica. Possível causas de alterações e possíveis exames complementares. Aí os dacriócitos, igual aqui, ó. Só fazer uma adenda. Isso aqui, ó, uma hemácia é uma policromasia. Ó, repara para vocês verem que aqui as cores dessa hemácia, ó, é diferente dessa. Isso aqui é possivelmente um reticulócito. Eu não afirmo que é um reticulócito porque eu não vejo, eu não fiz uma coloração para reticulócito. Mas isso aqui é possivelmente um reticulócito. Não contaria ele, não utilizaria essa técnica para fazer a contagem de reticulócito. Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, ó, aqui a hemácia, ela não está com uma cor rosa, igual, por exemplo, ó, colorações diferentes.
talvez sejam corantes diferentes, mas num todo, essa coloração ela é singular. Então, é indicativo do que aquele padrão de coloração desse corante é assim. Esses dacriócitos, a gente costuma falar, tem pessoas que até falam que é hemácias em lágrimas, hemácias de coxinha, por conta disso aqui, ó. Dessa partezinha aqui, ó. É como se tivesse uma projeção em uma das extremidades da hemácia. Então, leva a esse aspecto mesmo aqui. E existem diferentes tipos de dacriócito. Então, esse aqui tem essa elevação mais fina, esse aqui é uma elevação, mas não tão fina quanto essa, mas a gente vê que aqui tem uma forma, vou até falar forma de pera ou forma de coxinha, olha esse aqui. Então, isso são os dacriócitos. É muito comum das pessoas falarem hemácia em lágrima, ou, por exemplo, para anemia falciforme, hemácias em foice, mas isso a gente não relata no laudo, a gente não coloca foice, hemácia em foice, hemácia em lágrima. A gente coloca os nomes, a gente coloca dacriócito, porque o médico vai associar qual que é esse tipo de célula, que geralmente está associado com anemias megaloblásticas, mielofibrose, síndromes mielodisplásicas, talassemia, ou seja, uma simples célula pode estar associada o quê? Com patologias que são completamente diferentes. Uma anemia megaloblástica é completamente diferente de uma síndrome mielodisplásica, que é diferente de uma talassemia. Então, isso aqui é interessante a gente saber, que os dacriócitos geralmente associam a esses tipos de patologia. Aí os esquizócitos, que são células literalmente a gente chama de esquisitas, não tem uma função, elas são células completamente diferenciadas, ó. Então, geralmente, anemia hemolítica. Aí algumas doenças, como púrpura trombocitopênica trombótica. Aí aqui, além dessa alteração de hemácia, também vejo, por exemplo, a alteração de plaquetas. Então, isso também já ajuda bastante a levar uma possibilidade. Nessa anemia hemolítica, outra coisa que eu poderia ver também é o que? Possíveis eritroblastos circulantes, igual aqui tem um, ó. Posso ver também aumento de reticulocitose. Outra questão, lesão mecânica, quando tem implementação de válvulas cardíacas, elas alteram essas formas de hemácias por conta do processo. Na hora que a hemácia passa, ela bate, ela tem esse choque, ela tem essa lesão, e você começa a fazer alteração dessa forma. Então, até fazer a adaptação daquela válvula cardíaca, o paciente ainda pode apresentar muito tipo de alteração de forma de hemácia, principalmente esquizócitos. Às vezes isso aqui não é nenhuma questão patológica do paciente, é mesmo por conta dessa lesão mecânica. Aí os estomatócitos, então, também tem essa condição da estomatocitose hereditária. Pode ser artefato, né, quando a gente tem uma diminuição do pH, igual a gente teve um artefato com aumento de pH, a gente também tem um artefato com pH baixo. E também hepatopatias. Principalmente quando a pessoa, por exemplo, tem alguma lesão no fígado, ou a pessoa faz um transplante de fígado, faz uma cirurgia, a gente tem uma tendência a ver uma quantidade maior de estomatócito. O estomatócito é como se tivesse pegado a hemácia, as membranas, e estivesse querendo dobrar a hemácia, as membranas laterais para o centro. Então, ele fica com esse aspecto aqui, ó. Tranquilo? Aí que a gente vê, ó, hemácia em alvo. Então, muitas das vezes, uma forma alterada, ela vem acompanhada de outras formas alteradas. E hemácia em alvo. Então, hemácia em alvo, que seriam essas aqui, ó. Então, a gente vê aqui, ó, hemácia em alvo, e por esse hemograma aqui, a gente até consegue predizer que possivelmente esse paciente tem microcitose, possivelmente esse paciente tem hipocromia, PCM possivelmente baixo. Então, assim, alguns achados a gente consegue até estabelecer possibilidades dos índices hematimétricos. Lembrando que isso aqui eu só estou vendo uma foto. Então, a hemato, a gente analisa tanto lâmina quanto o papel que vai sair os resultados. Porque muitas das vezes o resultado
do papel, o resultado do índice antimétrico, leva a gente a esperar o que enxergar na lâmina. Então, geralmente, essa hemácia em alvo, hepatopatias, anemia ferropriva, talassemia, anemia megaloblástica também associa, porque a gente, além da característica principal da megaloblástica não ser a presença de hemácia em alvo, mas ela também está associada. Também posso ter anemia falciforme, embora não seja a característica principal da falciforme ter hemácias em alvo, mas ela também está presente. A gente vê que hepatopatias, a gente tem uma grande quantidade de alterações na forma de hemácia associada a questões de fígado. Então, fica um pouco complicado, somente por um exame, o médico pensar ou a gente interpretar essa alteração de hemácia é característica deste tipo de patologia. Não necessariamente assim. Então, por isso que a gente tem que sempre ter o quê? Exames complementares. Tranquilo, pessoal, por enquanto? A poiquilocitose? Tranquilo. Todo mundo está conseguindo, estão conseguindo entender? Está muito rápido? Então, outras questões também que a gente vai observar, além das formas, são as inclusões eritrocitárias. Então, a gente tem uma das principais inclusões, né, que muitas delas que a gente chama é o anel de Cabot. Esse anel de Cabot, ou ele pode ser assim, completamente, ou muitas das vezes ele é dobrado. E quando ele é dobrado, ele fica parecendo um 8 ou aquele símbolo do infinito. É mais comum a gente ver o anel de Cabot dobrado do que ele completamente reto assim. Então, o que é basicamente, né, quando a gente tem esse anel de Cabot, ele é resto do fuso mitótico. Então, por isso que ele ainda está presente. Teoricamente, quando a hemácia está madura, ela não tem que ter nada de material genético, nada que remete a núcleo. Então, consequentemente, a presença já é indicativo de que existe uma inclusão. Então, geralmente, também está associada a megaloblástica, anemias graves. Aí, igual eu falei com vocês, a megaloblástica, você pega, ela tem tanta coisa, tem macrocitose, tem presença, por exemplo, de hipersegmentado, tem presença de hemácia em alvo, tem presença de anel de Cabot, mas não quer dizer que uma pessoa que tem anemia megaloblástica, eu vou ver tudo isso. Esses fatores são característicos dessa possibilidade de anemia megaloblástica. Corpúsculo de Raul-Joly, que ele é um dos mais comuns, que aqui são essas inclusões que a gente tem na hemácias, que é basicamente o que a gente chama de fragmentos de material nuclear. A gente tem ele muito associado em anemia hemolítica, anemia megaloblástica, também tem associado em anemia falciforme, também tem a possibilidade de lesões hepáticas de alta intensidade. Então, é uma possibilidade muito grande. Então, são aqueles fragmentos que ainda não foram retirados completamente das hemácias e eles ficam presentes. Agora, tem que tomar muito cuidado quando for analisar para não confundir os corpúsculos de Raul-Joly ou qualquer tipo de corpúsculo com precipitado de corante ou com hemácia, não, desculpa, ou com plaqueta em cima de hemácia. Porque muitas das vezes, precipitado de corante, quando o corante está bem ruim, ele está cristalizando, ele muitas das vezes ele forma esses pontinhos em cima das hemácias que a pessoa pode vir a confundir com inclusão, como por exemplo o Raul-Joly. Aí você tem que observar o quê? Anda pela lâmina toda, porque se tem corpúsculo de Raul-Joly, não é só em um campo que vai ter. Então, geralmente vai ter o quê? Em outros campos vão ter em outras hemácias. E o precipitado, muitas das vezes, ele tem uma região que ele fica mais concentrado. Então, tem que tomar cuidado e ter o senso de identificar o quê? O que é corpúsculo e o que é precipitado. Já os corpúsculos de Heinz, eles são maiores do que os corpúsculos de Raul-Joly. Então, ele é mais raro da gente identificar do que o Raul-Joly. O Raul-Joly ele é mais
mais possível, né? Porque como a gente tem possibilidades de anemias mais intensas, apareceu o Raul-Joly. O Heinz, geralmente, ele aparece também tanto em anemia hemolítica e também quando a gente tem o quê? A desnaturação oxidativa de hemoglobina. Então, quando a gente tem essa destruição da hemoglobina, a gente também tem a formação. E também pode ter por conta da deficiência de uma enzima, que é a G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase. Essa deficiência dessa enzima também causa o quê? Essa presença de corpúsculo de Heinz. Aí, se o médico suspeita de uma deficiência enzimática, ele pode, por exemplo, pedir exames de atividade de enzimas, e se for, por exemplo, se ele quiser aprofundar mais ainda, pedir um exame genético, por exemplo, ele pode solicitar. Mas aí, se ele está suspeitando dessa enzima, é só ele pedir um exame de atividade enzimática da G6PD, que aí ele consegue fechar um diagnóstico, por exemplo. O pontilhado basófilo. Aqui eu vejo um pontilhado basófilo num eritroblasto, mas eu também posso ver pontilhados basófilos em hemácias. Ele fica com esse aspecto, é como se ela tivesse tipo glitter por volta de toda a hemácia, esses pontinhos mesmo. Geralmente ele está associado com anemia hemolítica, talassemias, leucemias, e um grande fator é esse aqui, ó, intoxicação por chumbo. Uma vez eu li uma reportagem de trabalhadores na época de uma mina que eles todos deram entrada no hospital com intoxicação por chumbo. E eu estava vendo os parâmetros, né? Bruno, você tá mudo. Achei que tinha travado. Não, para mim parou também, ele tá mudo. Para mim também, tá mudo. Oi? Oi? Agora Está eu vou. ouvindo? Voltou. Voltou? Tinha travado? Não, você ficou mudo. Tá, deixa eu só ver. Agora tá todo mundo ouvindo normal? Sim. Ficou mudo quando você estava explicando sobre o chumbo. Ah, tá. Porque eu acho que a internet deve ter dado uma Agora pequena caída. tela do slide. Tá, agora saiu os slides, eu vou projetar aqui novamente. Você pode falar de novo o que Falo, aconteceu com o falo paciente com sim. chumbo? Tá. Tá todo mundo vendo os slides? Agora sim. Agora E tá ouvindo normal? Sim, Sim. sim. Então, olha só. A questão do pontilhado basófilo, a gente associa também a algumas alterações. Por exemplo, anemia hemolítica, talassemia e leucemia. Uma das grandes considerações é essa questão da intoxicação por chumbo. Aí eu estava falando com vocês que na hora que deve ter caído, que eu estava vendo uma reportagem, até vi um artigo de uma empresa onde os pacientes, de uma mineradora, aonde eles deram entrada, uma grande quantidade de pacientes deram entrada em hospital, passando mal, com alterações, e um dos achados do hemograma, que esses pacientes eles tinham uma alta concentração de pontilhado basófilo. Então, que era indicativo de quê? Por intoxicação por chumbo. Então, assim, não é que o paciente ele é patológico por conta de leucemia, anemia. Foi um quadro de uma intoxicação. Então, não necessariamente aqueles pacientes se enquadravam nessas ocorrências patológicas. Então, faz um tratamento por conta dessa intoxicação, mas é menos pior do que, por exemplo, levar em consideração que o paciente está com uma leucemia ou uma talassemia. Que talassemia, por exemplo, não tem o que fazer. Leucemia, dependendo, também não tem muito o que fazer. E esses pontinhos são o que a gente chama de inclusões de RNA. Tranquilo? Deu para... Ok, tranquilo. Ô, Bruno, mas inclusões de RNA no citoplasma, por quê? Porque pensa,
quando a gente for pensar, se a gente for parar para pensar na evolução daquela linhagem da eritropoese, o que que a gente tem muito quando a gente pega lá, por exemplo, um proeritroblasto, um eritroblasto basófilo? A gente tem muito RNA. Por que muito RNA? Porque esse RNA ele vai ser traduzido, a gente vai utilizar esse RNA para traduzir e fazer hemoglobina. Então, às vezes, fica esse resto de RNA por conta disso, porque, teoricamente, ele tinha que ter sido utilizado para fazer tradução. Só que, por conta de processos patológicos, não faz essa tradução e você precipita esse RNA. O RNA ele é expulso do núcleo por causa disso, é isso? A tendência é que a gente expulsa todo o material genético. Então, a gente tem DNA e RNA. O RNA ele é utilizado para poder fazer as hemoglobinas. Então, assim, como é hemácia, eu preciso ter um alto índice de tradução, né, que a gente tem a transcrição, faz o RNA, e depois a gente tem a tradução. Como muitas das vezes essa eritropoiese pode ser não feita corretamente por conta de processos patológicos, você muitas das vezes ainda pode manter esse RNA dentro da hemácia, que aí você começa a verificar o que a gente chama das inclusões das hemácias. Só que essas inclusões são em pacientes com alterações. Paciente normal, a gente não vê inclusão, porque o RNA não existe mais. A gente tem um pouco, teoricamente, no reticulócito, mas isso aí é porque faz parte do processo evolutivo dele. Tanto que Entendi. depois, tanto que o reticulócito ele mantém uma quantidade de carga nuclear, né? Ele tem uma quantidade de restos nucleares, só que aproximadamente 72 horas ele já não vai ter mais, que aí ele vira hemácia. Entendi. Beleza. Tranquilo? Mais alguém, gente? Tranquilo? Vocês querem fazer uma pausa de 10 minutinhos? Vocês tomarem uma água no banheiro e a gente volta? Podemos. Então, beleza. São 10h32, a gente volta 10h40, pode ser? Só para tomar uma água no banheiro e a gente já Ok. retorna. Vou deixar meu microfone aqui no mudo, tá? Ok.